Oi gente, tudo bem? Lê de novo. Vou dar continuidade à nossa série de devocionais. A gente está falando sobre personagens bíblicos e hoje eu vim falar sobre Abraão. A história de Abraão tem uma força muito grande comigo e na minha relação com Deus. E é isso que eu queria trazer para vocês, né? A forma como Deus fala comigo através da história de Abraão. Abraão, na verdade, foi rebatizado de Abraão. Abraão era Abrão só, casado com Sara, que também foi rebatizada por Deus, né? Que antes era Sarai. E Sara não podia ter filhos, ela era estéril. Desde sempre, Abraão foi um homem de fé. Ainda enquanto Abrão, Deus fez uma promessa a ele de que ele seria o pai de uma grande nação. E muito acontece, né? Muito tempo passa e Abraão sempre foi um homem de muita fé. Até por isso que ele é considerado um homem justo. Não porque ele não pecava, porque a gente vê em alguns casos Abraão mentiu sobre sua relação com Sara e não era que ele era livre do pecado. Era porque ele tinha muita fé em Deus. E então, em um momento, Deus relembra a promessa que ele fez a Abraão e é nesse momento que Deus o rebatiza, né? E ele passa a ser Abraão e Sara passa a ser Sara. E ali ele lembra de sua promessa e faz uma nova aliança com Abraão, que é de que todos os descendentes de Abraão seriam circuncidados, né? Os homens que nascessem seriam circuncidados. E Abraão aceita essa nova aliança, firma essa nova aliança com Deus. E Deus faz a promessa a Sara de que ela teria um filho. E isso causa estranheza neles, né? Porque eles já eram bem velhos. Então era muito estranho para eles ouvir que eles iam ter um filho. E aí que Deus responde que eles vão sim ter um filho, que Deus vai abençoá-los com um filho, que esse filho se chamará Isaac. Então Abraão ele pede para que Deus abençoe também Ismael, porque Abraão já tinha um outro filho, Ismael, que ele tinha tido com uma concubina, então não era filho de Sara, era filho só de Abraão. E Deus diz que sim, que ele vai abençoar Ismael, só que a nova aliança que ele firmou com Abraão, ela vai vir a partir de Isaac. E que Isaac nasceria um ano depois, né, daquela promessa. E aí, nesse meio tempo que acontece a destruição de Sodoma e Gomorra, que Abraão ainda pede a Deus que se houver 5, 10, 15, 20 justos ali, que Deus salve a cidade, mas Sodoma e Gomorra foi destruída, né? E um ano depois, como eu falei, nasce Isaac, a promessa de Deus para Abraão e para Sara. Então eles bem velhos já têm Isaac. Ali Abraão realizou seu sonho, né? E então muito muito de Isaac virou a prioridade de Abraão. E então chega um momento em que Deus coloca Abraão à prova, a fé de Abraão à prova, porque a gente sabe, né, que Abraão foi um homem de muita fé, um homem justo por conta de sua fé. E ele é colocado em prova. Então Deus pede que Abraão coloque Isaac em sacrifício, que dê Isaac em sacrifício a ele. E Abraão vai. Abraão leva Isaac ao monte para entregar em sacrifício a Deus. E quando ele vai sacrificar Isaac de fato, né, Deus o impede. E é o que fala em Gênesis 22:16. Assim diz o Senhor: uma vez você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. E isso é a forma como Deus fala comigo através da história de Abraão. Sobre como, mesmo sendo ele o único filho dele, ele entregou em sacrifício a Deus, sabe? E no momento em que que o presente que Deus tinha dado a Abraão estava se tornando maior que Deus na vida dele, Deus queria ver, sabe, o quanto, até onde Abraão iria por ele. E é isso que eu me pego pensando, me faz pensar e queria trazer pra vocês também, sabe? Até que ponto uma bênção que Deus me deu tá tomando o lugar de Deus na minha vida, tá sendo a prioridade na minha vida, sabe? Porque Deus tem que ser a prioridade na minha vida. Por mais que eu ame o que Deus me deu e por mais que eu ame essa bênção, isso tá sendo a prioridade na minha vida ou a prioridade na minha vida tá sendo Deus? E é isso que eu queria deixar pra vocês. E é isso. Super beijo. Boa semana.